O primeiro ponto que a gente vai tratar aqui são os fatores determinantes que levaram o Brasil a participar desse processo. Antes de qualquer coisa, é importante destacar que esse processo é um processo irreversível. Tá? É a regra do jogo, é a regra do jogo mundial. Não existe mais como falar em empresa global, uma empresa com atuação no mundo e que quer captar recursos no mundo todo, se ela não estiver atendendo a um dos padrões internacionais de contabilidade, ou os padrões do mercado norte-americano, o padrão do FASB, ou aos padrões internacionais, que é o padrão do IASB, que é o padrão que o Brasil adotou e que está decidindo adotar para as suas entidades. Então, o primeiro ponto é a integração dos mercados financeiros e mercados de capitais. Não tem como a empresa captar recursos se o investidor lá fora não conseguir visualizar, não conseguir entender o balanço dessa empresa local. Então, para uma empresa conseguir captar, arrebanhar esses recursos, ela vai ter que fazer com que o investidor entenda seus demonstrativos, entenda que os seus números são bons. Para isso, ele precisa conhecer as regras do jogo, as regras que essas publicações estão sendo feitas, estão sendo elaboradas. O segundo ponto é a consolidação dos blocos econômicos. A competitividade das nossas empresas, a competitividade dos nossos bancos, necessita de blocos fortes econômicos para que esses bancos ganhem espaço no cenário mundial. Foi assim na Comunidade Econômica Europeia, está sendo assim no Mercosul, e a gente precisa desse padrão internacional de contabilidade para que as nossas empresas sejam comparáveis dentro desses blocos econômicos. Um terceiro ponto aqui é a atuação dessas empresas em vários países. Nós já temos bancos locais, bancos nacionais, com atuações e atuações não irrelevantes em países próximos, como o caso do Itaú. Nós temos bancos que estão crescendo bem em nível global. E esses bancos precisam, sim, ter uma redução de custo, e essa redução de custo passa necessariamente pela adoção dos padrões internacionais de contabilidade que foram tratados aqui ao longo dessa apresentação. E, por fim, a estabilidade financeira. A estabilidade financeira trouxe para a gente uma característica de competitividade muito grande. As nossas empresas passaram, sim, a trabalhar num cenário mais estável, podendo planejar, podendo ter orçamentos, podendo visualizar novos mercados. E tudo isso precisa de um padrão contábil que permita que essas empresas acessem esses novos mercados. E o padrão contábil internacional vai permitir, na nossa visão, que essas empresas ganhem em escala para a adoção desses novos mercados, e esse cenário de estabilidade financeira corrobora muito nessa condição. O outro ponto é a motivação. Qual foi a motivação para a adoção desses IFRS? No início da apresentação, nós citamos aqui, mostramos a missão do Banco Central. E uma parte da missão fazia referência a um sistema financeiro sólido. Um sistema financeiro sólido, necessariamente, ele passa por informações sólidas, né? Tanto informações para o Banco Central como regulador, quanto informações para os investidores, para o depositário. E para que se compreenda melhor as informações, os números desses bancos, os números dessas instituições, o ideal é que essas instituições trabalhem no melhor padrão contábil que existe. E, na nossa visão, hoje o melhor padrão contábil que existe para a produção de números contábeis é o padrão internacional. Okay? Essa é uma das motivações. Outro item seria a melhoria na qualidade das demonstrações contábeis, oferecendo essas demonstrações contábeis credibilidade, transparência, comparabilidade. O que quer dizer isso? Se eu melhoro o meu demonstrativo contábil, se o meu demonstrativo contábil é o mais fiel possível e consegue representar tanto a minha situação patrimonial como a minha situação econômica da melhor forma possível, é certo que as pessoas que vão ter acesso àquele demonstrativo contábil, elas vão poder comparar esse demonstrativo com outras empresas que estão competindo no mercado comigo. Vão poder analisar melhor os meus números, vão poder confiar mais na minha demonstração contábil. Nesse sentido, ao adotar os padrões internacionais de contabilidade, nossa expectativa é que as demonstrações contábeis passem a oferecer ao usuário da informação contábil essas características de credibilidade, transparência e credibilidade. Outro item que tem muito a ver com aquele item de fatores determinantes que eu citei logo agora, trata da otimização na alocação de capitais e atração de capitais estrangeiros. É certo que o investidor, para colocar o seu recurso, ele não vai correr grandes riscos. E não correr grandes riscos pressupõe que ele conheça a empresa que ele está investindo. Então, ele precisa entender, olhar o balanço produzido e entender aqueles números, conseguir inferir daquela demonstração a informação que ele precisa.
Por fim, a redução do custo de captação, quer dizer, oferecendo uma melhor informação, a tendência é que o investidor não exija uma taxa tão alta para investir na minha empresa. Okay. Ainda com relação à motivação, nós vamos tratar da redução dos custos operacionais. Esse aqui é um dos pontos que, na minha visão, é um dos pontos mais nevrálgicos. Por quê? A partir do momento que eu vou atender a um padrão internacional de contabilidade, que vai servir para vários usuários, quer dizer, vai servir tanto para os investidores, quanto para a Comissão de Valores Imobiliários, como vai servir para o Banco Central do Brasil, vai servir para o investidor estrangeiro. Várias pessoas vão olhar aqueles números, vão entender aqueles números e vão aceitar aqueles números, que é o mais importante. Eu não vou ficar produzindo vários relatórios. Eu vou ter uma redução significativa na quantidade de relatórios que eu vou produzir. Isso vai me permitir o quê? Vai me permitir uma redução dos meus custos operacionais. Os custos da minha empresa vão ser reduzidos a partir do momento que eu deixo de produzir um volume significativo de relatórios. Inserção das instituições brasileiras no mercado internacional. Esse ponto já foi comentado anteriormente, mas é permitir que as nossas instituições locais, passem a ter uma atuação global de maneira mais expressiva, passem a conquistar mais mercados e passem a oferecer um serviço internacionalmente aceitável, quer dizer, um serviço que seja de boa qualidade em qualquer local, em qualquer posição do mundo, essas entidades possam atuar e possam oferecer o seu serviço. Tendência mundial, né? A adoção do IFRS, como eu falei agora há pouco, é a nova regra do jogo. Então, é uma tendência mundial, todos os reguladores mundiais, todos os países estão olhando as empresas de atuação global com base nesse padrão, ou esperam que essas empresas de atuação global preparem seus demonstrativos nesse padrão. E aí nós temos aqui grupos, por exemplo, esse Accounting Task Force, que é um grupo vinculado ao Comitê de Basileia, que tende a ofertar ao IASB sugestões para melhoria nas informações contábeis, nos padrões internacionais de contabilidade, que as entidades que interessam ao Comitê de Basileia, notadamente bancos, né, possam produzir suas informações. Então, são esses números contábeis, esses números produzidos com base nesse padrão contábil internacional, eles estão sendo o tempo todo monitorados, o tempo todo aprimorados. Dando continuidade aqui, vou falar agora um pouco sobre a infraestrutura para a implementação do IFRS no Brasil. Primeiro ponto aqui foi o compromisso e suporte para a implementação desse IFRS. O segundo ponto que a gente vai tratar vai ser do arcabouço legal e principais avanços. Eu vou tratar de cada um desses pontos mais à frente. Tá? Comunicação e informação, treinamento, desenvolvimento e enforcement dessa aplicação do IFRS. O primeiro ponto aqui é compromisso e suporte. A adoção do IFRS ela está prevista numa agenda governamental. Tá? Não é uma decisão isolada, nem do Banco Central, nem é uma decisão isolada da CVM, é uma decisão de governo. O governo brasileiro decidiu migrar, que suas empresas migrem para um padrão internacional de contabilidade. Então, o primeiro ponto é esse, é uma decisão de governo. Nessa esteira, o Banco Central do Brasil, seguindo alguns princípios internacionais alinhados com o Comitê de Basileia, e ele emitiu um comunicado, que eu vou tratar dele um pouco mais à frente, que é o comunicado 14259 de 2006. Só em linhas gerais, porque a gente vai abrir um pouco mais esse comunicado à frente, esse comunicado ele definiu que em determinada data futura, em 2010, as instituições financeiras vão começar a produzir informações contábeis consolidadas no padrão IFRS a partir de 2010. Okay? Essa é a principal linha desse comunicado, mas a gente vai tratar dele de forma mais detalhada um pouco mais à frente. E aí, nesse compromisso, nesse processo como um todo, existem as contribuições dos vários stakeholders, quer dizer, os vários usuários, os vários interessados na informação contábil. Então, nós temos aqui as instituições financeiras, os regulados, dando contribuições, os contadores, as empresas de auditoria contribuindo fortemente nesse processo, analistas, investidores, quer dizer, todo mundo que tem algum tipo de interesse na informação contábil tem contribuído nesse processo. Como eu havia falado para vocês, vou tratar agora um pouco mais desse comunicado 14259. Esse comunicado ele está dividido, vamos tratar assim, em 3 fases. Até 31 de dezembro de 2006, foi preparado aqui pela equipe técnica do DENOR um diagnóstico das diferenças existentes entre as normas internacionais de contabilidade naquela data e os padrões adotados pelas instituições financeiras, notadamente o COSIF. Okay?
Então, foi verificado o quê? Como que a norma internacional trata determinada operação e como que o plano contábil das instituições do sistema financeiro, o COSIF, trata determinada operação. Se esse tratamento é divergente ou é convergente. Foi feito isso para cada uma das normas internacionais que interessavam ao Banco Central, quer dizer, que interessavam ao negócio das instituições financeiras, negócio bancário. Feito esse processo, esse diagnóstico está pronto, está disponibilizado para vocês na internet. Eu vou mostrar um pouco mais à frente como localizar esse trabalho, tá? Esse trabalho está disponível. A partir desse processo foi desenvolvido, até 30 de novembro de 2007, um plano de ação. Quer dizer, como que a gente vai atacar as diferenças que foram encontradas. Quer dizer, as diferenças encontradas entre a norma internacional e o COSIF, como que elas vão ser tratadas. Isso foi feito, foi desenvolvido um plano de ação. E agora nós temos até 31 de dezembro de 2010, que é aquela data que eu havia comentado com os senhores, com relação de publicação das demonstrações contábeis consolidadas no padrão IFRS, 31 de dezembro de 2010. Até essa data, em período hábil, nós vamos ter que publicar normativos, que permitam que as instituições financeiras passem a publicar as suas demonstrações contábeis nesse padrão, no padrão internacional. Okay? Então, essas são as 3 fases do comunicado 14259. Identificar as diferenças, propor ações para reduzir essas diferenças e, até 31 de dezembro de 2010, elaborar os normativos possíveis para que essas publicações de 31 de dezembro de 2010 atendam fielmente ao padrão internacional de contabilidade. Pode passar, por favor. Aí só um gráfico para elucidar essa situação. A primeira fase foi o diagnóstico, a segunda fase aqui agora o consolidado, e a gente vai entrar numa terceira fase posterior, que a gente imagina, que está mais vinculada ao documento individual, que é a fase de redução de assimetrias. O que é isso? Após a elaboração das instituições financeiras, das suas demonstrações contábeis consolidadas, nós vamos ter que passar para uma adequação dos documentos individuais, dos normativos individuais. Porque muitas vezes nosso cenário legal não permite modificações de forma abrupta. Tá? Por exemplo, eu cito sempre o caso do leasing. Tá? Nós temos uma legislação específica de leasing que, a princípio, ela é conflitante com a norma internacional de contabilidade. Então, nós vamos ter que atacar item por item desses que são mais difíceis de serem resolvidos em um primeiro momento, a fim de trazer o quê? A norma internacional de contabilidade, naquilo que for possível, para o documento individual, quer dizer, para o documento da instituição financeira de forma isolada. Não mais o documento consolidado, e sim o documento individual, quer dizer, o balanço que a gente produz como contador. Okay? Só para localizar, quando acessar a página do Banco Central, é www.bcb.gov.br, nós vamos ter no canto esquerdo da página informações cadastrais e contábeis. Se você clicar nesse item de informações cadastrais e contábeis, você vai abrir um menu de opções para você. E dentre essas opções, nós temos lá convergência das normas contábeis do sistema financeiro. Nesse item de convergência, disponíveis, além de alguns documentos que o Banco Central entende como vinculados ao processo de convergência, aqueles diagnósticos demonstrando as diferenças entre o COSIF e as normas internacionais de contabilidade na sua data de elaboração, quer dizer, 2006. Além disso, nessa página, no portal da convergência do Banco Central, os senhores vão encontrar também as normas que o Banco Central já editou, que estão alinhadas com o padrão contábil internacional, e o que eu quero dizer com alinhadas é que já estão valendo para o documento individual, já estão valendo para a instituição no seu dia a dia, para a elaboração dos seus balanços, para a publicação das suas informações corriqueiras.